Boa tarde, pessoal. Hoje é 5 de março, 13 horas e 55 minutos. 13 horas e 55 minutos. Vamos continuar a série de leitura do livro Esaú e Jacó. Capítulo 93. Não ata nem desata. Enquanto indagava dela em Petrópolis, a situação moral de Flora era a mesma. O mesmo conflito de afinidades, o mesmo equilíbrio de preferências. Cessado o conflito, roto o equilíbrio, a solução viria de pronto, e por mais que doesse a um dos namorados, venceria o outro, a menos que interviesse o punhal da anedota de Aires. Assim passaram algumas semanas desde a subida de Natividade. Quando Aires vinha ao Rio de Janeiro, não deixava de ir vê-la a São Clemente, onde achava qual era dantes, salvo um pouso de silêncio em que a viu metida uma vez. No dia seguinte recebeu uma carta de Flora, pedindo-lhe desculpa da desatenção, se a houve, e mandando-lhe saudades. Mamãe pede que a recomende também ao senhor e à família da baronesa. Esta recomendação exprimia o consentimento obtido da mãe, para que lhe escrevesse a carta. Quando ele tornou ao Rio, correu a São Clemente e Flora pagou-lhe. Quando ele retornou ao Rio, correu a São Clemente e Flora pagou-lhe com alegria grande. Quando ele tornou ao Rio, correu a São Clemente e Flora pagou-lhe com alegria grande o silêncio daquela outra manhã. Todavia, não era espontânea nem constante. Tinha seus cochichos, Todavia, não era espontânea nem constante. Tinha seus cochilos de melancolia. Aires voltou ainda algumas vezes na mesma semana. Flora aparecia-lhe com a alegria acostumada, e para o fim, a mesma alteração dos últimos dias. Talvez a causa daquelas síncopes da conversação, talvez a causa daquelas síncopes da conversa, talvez a causa daquelas síncopes da conversação fosse a viagem que o espírito da moça fazia à casa da agente Santos. Uma das vezes, o espírito voltou para dizer estas palavras ao coração: quem és tu que não atas nem desatas? Melhor que os deixes de vez. Não será difícil a ação, porque a lembrança de um acabará por destruir a do outro, e as ambas se irão perder com o vento, que arrasta as folhas velhas e novas, além das partículas de coisas, tão leves e pequenas, que escapam ao olho humano. Anda, esquece-os. Se os não pode esquecer, faze por não os ver mais. O tempo e a distância farão o resto. Tudo estava acabado. Era só escrever no coração as palavras do Espírito para que lhe servissem de lembrança. Flora escreveu-as, com a mão trêmula e a vista turva. Logo que acabou, viu que as palavras não combinavam, as letras confundiam-se, depois iam morrendo, não todas, mas salteadamente, até que o músculo as lançou de si. No valor e no ímpeto, podia comparar o coração ao gêmeo Paulo. O espírito, pela arte e sutileza, seria o gêmeo Pedro. No valor e no ímpeto, podia comparar o coração ao gêmeo Paulo. O espírito, pela arte e sutileza, seria o gêmeo Pedro. Foi o que ela achou no fim de algum tempo, e com isso explicou o inexplicável. Apesar de tudo, não acabava de entender a situação, e resolveu acabar com ela ou consigo. Todo esse dia foi inquieto e complicado. Flora pensou em ir ao teatro para que os gêmeos não a achassem à noite. Iria cedo, antes da hora da visita. A mãe mandou comprar o camarote, e o pai aprovou a diversão. A mãe mandou comprar o camarote, e o pai aprovou a diversão quando veio jantar, mas a filha acabou com dor de cabeça, e o camarote ficou perdido. Vou mandá-lo ao jovem Santos, insinuou Batista. Dona Cláudia opôs-se e guardou o camarote. A razão era de mãe, posto lhe tardasse a escolha e o casamento. Ela queria vê-los ali consigo, falando, rindo, debatendo o que fosse, com os olhos pendentes da filha. Batista não entendeu logo nem depois, mas para não desagradar a esposa, deixou de obsequiar os rapazes. Uma ocasião tão boa era muito para eles que não era muito para eles que possuíam com o que despender,
despendiam. O obséquio estava na lembrança e também na cartinha que lhes escreveria, mandando o camarote. Chegou a redigi-la de cabeça, apesar de já inútil. A mulher, ao vê-lo calado e sério, cuidou que fosse zanga e quis fazer as pazes. O marido arredou-a brandamente com a mão. Redigia a cartinha, punha no texto um gracejo sisudo, dobrava o papel e lançava-lhe este sobrescrito gêmeo. Aos jovens apóstolos Pedro e Paulo. O trabalho intelectual tornou mais dura a oposição de Dona Cláudia. Uma cartinha tão bonita. Capítulo 108. Não, 90. Nada a ver. Capítulo 94. Gestos opostos. Como pode um só teto cobrir tão diversos pensamentos? Assim é também este céu claro ou obscuro. Como pode um só teto cobrir tão diversos pensamentos? Assim é também este céu claro e escuro. Assim é também este céu claro ou brusco. Outro teto vastíssimo que os cobre com o mesmo zelo da galinha aos seus pintos. Outro teto vastíssimo que os cobre com o mesmo zelo da galinha aos seus pintos. Não esqueça o próprio crânio do homem, que os cobre igualmente, não só diversos, senão opostos. Flora, no quarto, não cuidava então de bilhetes nem camarotes. Também não acudia à dor de cabeça que não tinha. Se falou nela, foi por ser uma razão próxima e aceitável, breve ou longa, conforme a necessidade da ocasião. Não suponhas que está rezando, embora tenha ali um oratório e um crucifixo. Não viria a pedir a Jesus que lhe livrasse a alma daquela inclinação desencontrada. Não viria a pedir a Jesus que lhe livrasse. Não viria pedir a Jesus que lhe livrasse a alma daquela inclinação desencontrada. Posta à beira da cama, os olhos no chão, pensava naturalmente em alguma coisa grave. Se não era nada, que também agarra os olhos e o pensamento de uma pessoa. Mordeu os beiços sem raiva, meteu a cabeça entre as mãos, como se quisesse consertar os cabelos, mas os cabelos estavam e ficavam como dantes. Quando se levantou, era totalmente noite, e acendeu uma vela. Não queria gás, queria uma claridade branda que desse pouca vida ao quarto e aos seus móveis, que deixasse algumas partes na meia escuridade. O espelho, se fosse a ele, não lhe repetiria a beleza de todos os dias, como a vela posta em cima de uma papeleira antiga. O espelho, se fosse ele, não lhe repetiria a beleza de todos os dias, com a vela posta em cima de uma papeleira antiga, à distância. Mostrar-lhe-ia a nota de palidez e de melancolia, é verdade. Mostrar-lhe-ia a nota de palidez e de melancolia, é verdade. Mostrar-lhe-ia a nota de palidez e de melancolia, é verdade. Mas a nossa amiguinha não se sabia pálida, nem se sentia melancólica. Tinha na tristeza desvairada daquela ocasião uma pontinha de abatimento. Como tudo isso se combinava, não sei, nem ela mesma. Ao contrário, Flora parecia às vezes tomada de um espanto, outras de uma inquietação vaga, e se buscava o repouso de uma cadeira de balanço, era para o deixar logo. Ouviu bater 8 horas. Daí a pouco entrariam provavelmente Pedro e Paulo. Teve lembrança de ir dizer à mãe que a não mandasse chamar. Estava de cama. Esta ideia não durou o que me custa escrevê-la. E aliás, Esta ideia não durou o que me custa escrevê-la. E aliás, já vai lá
Esta ideia não durou que me custa escrevê-la, e aliás, já lá vai na outra linha. Esta ideia não durou que me custa escrevê-la, e aliás, já vai lá. Esta ideia não durou que me custa escrevê-la, e aliás, já lá vai na outra linha. Recuou ao tempo. É um despropósito, disse consigo. Basta não aparecer. Mamãe dirá que estou adoentada, tanto que perdemos o teatro, e se vier aqui, digo-lhe que não posso aparecer. As últimas palavras saíram-lhe de viva voz, para maior firmeza da resolução. Projetou reclinar-se já na cama. Depois achou melhor fazê-lo quando ouvisse o passo da mãe no corredor. Todas essas alternativas podiam vir de si mesmas. Entretanto, não é impossível que fosse também um modo de sacudir quaisquer lembranças aborrecíveis. A moça temia ir atrás delas. E esse é o fim desse episódio de Esaú e Jacó. Até o próximo.